Não tem hora nem dia para acontecer acidentes, sejam eles graves, regulares ou pequenos. E quando acontece, esses heróis da vida real estão sempre apostos para o que der e vier, sempre aptos para cuidar de sua população de todas as formas, sendo elas acidentes, proteções da população contra animais, como abelhas, cobras, entre outros. E enfim, conduzir com cuidado os cidadãos que testam positivo para o Covid-19, cujo é o ponto principal desse documentário. E para contestar as dúvidas sobre esse assunto, entrevistaremos o bombeiro Lorenzi, um profissional que atua nessa área e saberá sanar nossas dúvidas para esse assunto. Boa noite, professor. Estamos aqui com o Lorenzi, membro do Corpo de Bombeiros aqui de Capivari de Baixo, e ele vai falar um pouco para a gente aí sobre a respeito do coronavírus, essa pandemia que vem assombrando aí o mundo inteiro. Boa noite, Lorenzi. Obrigado pela disposição. Vamos começar então com as perguntas. Além dos cuidados que estão sendo orientados pelos canais de comunicação, o Corpo de Bombeiros está tomando alguma precaução a mais? Sim, é tomada precaução aqui dentro do quartel, de estar entrando o mínimo possível de pessoas de fora, até pelo risco de contaminar os materiais, a viatura, entre outros, e depois quando a gente sai para a ocorrência, nós não está transmitindo esse vírus para as demais pessoas que a gente atende, né? Normalmente atendemos pessoas com problemas de saúde, então já é um risco maior. Então normalmente é feito essa... E são feitos testes da Covid nos membros da corporação? É feito o teste aqui, o teste rápido, que foi feito aqui até agora. Normalmente é feito quando tem alguém com sintomas. Sim, certo. Tirando isso, não foi feito, acho que foi feito umas 2 sequências com toda a guarnição. Eu acho que lá no meio do começo, lá em abril ou maio, se não me recordo, e em junho ou julho foi feito. De lá pra cá não foi feito certo. mais. Aí os exames são feitos quando alguém apresenta os sintomas, isso, né? Isso, O Estado está fornecendo os materiais como máscaras, luvas para a prevenção da Covid? Sim, o material, nós temos um material nosso, né, que o quartel também cedeu a máscara, por exemplo, a máscara, temos o álcool, temos material de limpeza, higiene, também que eles cedem para nós, uso pessoal, e também tem materiais da ambulância, que é a máscara descartável, que é a luva descartável. Esses materiais, cada ocorrência que nós participamos, que nós interagimos com uma vítima, ele é totalmente descartado para não ter o risco de estar passando para outra pessoa. Certo. Então o risco da gente não estar sendo transmissor dessa doença de uma pessoa para outra. Então temos, além do nosso risco de nós termos adquirindo essa doença, tem o risco de nós estar passando para os nossos familiares. Sim. E tem um risco maior de estar passando para as outras pessoas. Então a gente tem que se cuidar muito. Isso. Muito mesmo, porque a gente está na ponta da lança, como se diz, né? Então a gente tem que se cuidar, são várias vertentes. A gente pode estar tendo esse vírus, transmitir para o familiar ou transmitir para a sociedade, para a comunidade que a gente está aí para salvar eles, né? Para apoiar e ajudar. Na verdade não, para estar passando o vírus. Certo. E as demandas de emergência aumentaram com a pandemia? Na verdade, eu como sou um dos... fazem parte da equipe da ambulância, né, que eu trabalho na ambulância, do lado do 463, de Capivari de Baixo, a gente viu que naquela época ali deu uma diminuída. O pessoal ficou com medo, porque realmente tem um risco, né? O hospital é um local de risco, a ambulância, por mais que a gente faça todos os ajustes e os cuidados, é um vírus invisível, né? Aerosol, então ele pode estar no ar, pode estar na ambulância. Então é difícil, mas a gente faz todos os métodos de segurança, higienização, nosso da ambulância, então por mais que está dando uma diminuída, agora está retornando de novo ativa as ocorrências. Agora o pessoal já criou uma zona de conforto, né? Daí está tudo na normalidade, isso, aí que mora o perigo, né? Isso, exatamente, a gente está percebendo isso, está percebendo que o pessoal está ficando numa zona de conforto, está entrando na normalidade, está voltando, mas é importante esse trabalho de vocês, porque na verdade ainda existe o vírus, tem um risco que você está difundindo, mostra a importância de todos os cuidados. Todo cidadão está se cuidando para não estar passando para as demais pessoas. As pessoas no hospital, para os enfermeiros, para os médicos, para os socorristas, para os atendentes e para as demais pessoas. Né? A gente tem que acabar, cada um fizer a sua parte, com certeza esse vírus, se não extinguir,
mas vai ficar bem, quantidade bem baixa de pessoas. Quanto menos pessoas, quantidade de propagação bem menor. Né? Sim. Existe um certo receio em atender as pessoas que são infectadas com corona? Sim, com certeza, com certeza. Existe porque assim, como eu falei para ti, primeiro tem o risco, além, a gente não pensa pessoalmente em nós, a gente não pensa na gente, mas assim, o familiar, eu tenho esposa, tenho pai, tenho filho, então a gente pensa nos nossos familiares. Imagina. Primeiro. E depois assim, e se eu acabo tendo os contatos, tendo esse vírus e atender um familiar teu? Então posso estar passando para alguém. Sim, então a gente tem que ter muito cuidado, muito respeito, muita consciência para não estar transmitindo, não ser um dos transmissores. A gente tem que ter esse cuidado muito grande mesmo. Certo. O Corpo de Bombeiros está sendo procurado pela população para passar mais informações sobre o Covid-19? A população vem procurando vocês para ter alguma orientação a respeito sobre o Covid ou não? Quando aparecem alguns sintomas, eles até nos procuram, né? A gente tem algumas atitudes que a gente toma, como é um caso clínico, a gente até indica o SAMU, que o SAMU eles podem medicar no local e não tem esse risco de estar transmitindo para demais e acabando daqui a pouco a gente baixando toda a equipe nossa, né? Certo. Mas eles procuram, a gente tenta informar, tentar ajudar, quando possível ajudar, se for necessário a gente faz o atendimento, leva no hospital. A gente faz todos os procedimentos necessários, né? Ou às vezes informação, às vezes pessoas vêm aqui e buscam informações conosco, como podem agir, de acordo, nós temos um protocolo de atendimento, que é o 282, protocolo do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, e esse protocolo é seguido à risca, até para nós não perdermos o efetivo, senão daqui a pouco todo mundo está com coronavírus, está baixando e não vai ter ninguém para atender a população lá fora. Né? Muito bom. Qual o procedimento ao atender pessoas com suspeita de Covid-19 em sua residência? O procedimento é botar todo o equipamento de proteção individual, o EPI, né? Se equipar, fazer... a gente costuma guardar os materiais da viatura para não diminuir esse contato, isolar bem os materiais da viatura, isolar bem a viatura. Depois que no caso, atende essa vítima, afere todos os sinais, faz o atendimento que é hospitalar, que é o nosso APH, desloca com a vítima até o hospital, o centro de atendimento, que for no dia do horário, né? E dali depois é retornado para a viatura para dentro do quartel, onde é feita uma asepsia geral, porque a asepsia é uma limpeza geral da viatura, ela higienização de todos os materiais ali dentro, material por material retirado, tudo dentro da viatura, é lavado tudo, é passado álcool, é passado hipocloreto, é botado cloro, é botado, jogado uma água com sabão, é feita a limpeza pesada, depois o material vai para a secagem e depois de tudo isso ainda é feita a asepsia dos socorristas, como nós. Né? Todo o nosso material é descartado, seria no caso um macacão, uma máscara dual face, uma máscara N95, que é uma máscara diferente já. Sim. Então todo esse material é descartado. Então depois o socorrista toma um banho, lava todo o material, retorna tudo de trem de socorro. Retorna para o trem de socorro, nossas viaturas, né? Sem o risco de estar passando esse vírus para as demais pessoas que vai ser atendida depois, né? Que é o nosso maior cuidado é para não estar passando para as pessoas, né? Sim. Para finalizar então agora a última pergunta, com relação ao convívio familiar, teve alguma mudança nos hábitos causados pelo receio de você ter contraído o vírus de algum civil que tenha sido resgatado? Em casa teve algum receio de estar com o coronavírus e chegar? Sim. Eu fui da primeira guarnição que teve contato com suspeito com coronavírus aqui no quartel. Então, nossa, eu acho que foi na região aqui de Tubarão. Então foi bem complicado, até em casa. A minha esposa também estava junto nesse dia. Então nós isolamos de todo mundo, literalmente. A alimentação, me lembro que os amigos, os familiares que traziam para nós, nós não saímos de casa, era minha esposa, que ela também é bombeira comunitária aqui. Então era esse risco, ficamos longe de tudo por 15 dias isolados. É um momento difícil, é bem complicado, porque as incertezas são grandes, né? Tanto a incerteza familiar. Depois eu tive um caso também de suspeita de Covid também, não foi positivo, mas tinha vários sintomas. Sim.
E é exatamente isso, é ter o cuidado na tua residência principalmente, porque a gente é bombeiro 24 horas por dia. Mas a gente também tem casa, tem família, então é chegar na tua casa. Eu todo dia, todo serviço, eu e os demais, né? Assim como eu e os demais também, chego em casa, sua residência. Todo esse material, essa roupa, esse fardamento nosso é retirado e é colocado para lavar separado das demais roupas. Tomamos um banho para retirar o risco de bactéria. Todos os materiais como celular, relógio, carteira, nosso sapato, o borzeguinho que a gente chama, é todo desinfectado. Eu tenho na minha residência um local que eu coloco isso, depois eu desinfecto, depois eu posso ter o acesso. Tem um local lá que eu coloco o hipocloreto para conseguir, o cloro, para colocar o pé, para não ter o risco de trazer essas bactérias para casa, porque eu também tenho familiares no grupo de risco também. Então, os cuidados aumentaram muito, né? Aumentaram muito. E a gente não pode relaxar. Não é agora porque o nível, a quantidade de pessoas infectadas diminuiu que a gente vai relaxar. Sim. O risco continua aí na porta, né? Continua, com certeza. Certo. Então finalizamos por aqui. Eu te agradeço aí pela tua disposição, por falar um pouco aí pra gente aí da escola sobre o coronavírus, que é uma coisa que vem assombrando toda a população mundial. A gente só te agradece isso aí. Valeu. Se cuide, pessoal.